Olá a todas e a todos, estamos em mais um podcast aqui do História Acessível a Todos. Essa mesa aqui é composta dos entrevistadores, eu, Moisés dos Anjos, Marcos Vinícius e o Paulo Sérgio, somos graduandos do curso de História da Universidade Federal do Piauí. E esse podcast aqui está atrelado também à disciplina de Metodologia e Ensino de História do professor Francisco Nascimento. E como um projeto de extensão, nós iremos aqui entrevistar o professor Dr. João Paulo Charrone, professor da Universidade Federal do Piauí, e eu irei aqui apresentar, antes de dar a palavra a ele, começar as inquirições, vou apresentar aqui um pouco da biografia acadêmica dele. O professor João Paulo Charrone é doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, mestre em História pela Unesp, Campos de Assis, onde também concluiu a licenciatura em História no ano de 2005. Iniciou sua carreira docente na Rede Pública de Educação Básica do Estado de São Paulo, nos anos de 2006 e 2007, e atualmente é professor associado do curso de licenciatura em História da Universidade Federal do Piauí, atuando nas áreas de História Antiga e Medieval. É pesquisador associado à ABREM, Associação Brasileira de Estudos Medievais, e ao Translatio Study, da Universidade Federal Fluminense, com ampla experiência em pesquisa e ensino no ensino fundamental, médio e superior. Seus interesses acadêmicos abrangem História Antiga e Medieval, História Política e Relações de Poder, com ênfase nos seguintes temas: Poder e Autoridade na Primeira Idade Média, e aí na Antiguidade Tardia, História do Papado e do Episcopado na Alta Idade Média, e nas relações entre a Igreja e os reinos germânicos no Ocidente Europeu. Além disso, também atua como professor do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil, PPGHB, do curso de História da UFP. Pois bem, antes de começar as perguntas, eu vou passar a palavra para o professor João Paulo Charrone para ele dar as suas considerações iniciais. A palavra é do senhor. Olá a todos, com muita alegria que eu recebi o convite do Moisés, do Marcos e do Paulo, e indiretamente do professor Francisco. Acho que é uma iniciativa muito bacana que ele faz tanto no projeto de extensão Brasil Acessível a Todos, como na disciplina que ele está ministrando nesse semestre. Eu acho que é uma oportunidade ímpar e um projeto também que tende a dar bastantes frutos. Estou aqui à disposição dos meninos, na medida do possível, tentar aqui responder os questionamentos que virão, que com certeza me colocarão numa saia justa. Como a gente viu aqui na biografia acadêmica do professor, um expert, uma pessoa bem formada na área, sobretudo medieval e na Antiguidade Tardia, que é justamente a tese dele, por exemplo, a dissertação, nós vamos atrelar isso à proposta também do podcast, que também está vinculado ao ensino de História. Então, a gente vai trabalhar aqui tanto com a linha de pesquisa do professor, que é justamente por isso que o convidamos, e também tentar fazer algumas considerações para o ensino, para as metodologias de História. E para iniciar aqui as nossas atrelações conteudistas, vou passar aqui a palavra para o Marcos Vinícius, que ele vai começar esse ranking de inquirições aí com o professor João Paulo. Então, dando continuidade ao Moisés, a gente vai falar primeiramente da questão do ensino, A gente sabe que na nossa realidade o ensino é muito complexo, a gente está muito ligado ao limite do tempo, o professor é muito ligado ao currículo também. Então, infelizmente, o professor sofre muitas limitações. A gente queria saber, o senhor que tem ampla experiência no ensino tanto fundamental, quanto do ensino médio e também do ensino superior, qual seria as dificuldades de ensinar a Idade Média no ensino de História na educação básica? Boa pergunta, Marcos. Eu só corrigiria o ampla experiência na educação básica, não foram tantos anos assim. Salvo engano, de 2006, como vocês colocaram aqui, a 2008, 2009, mais ou menos. E depois eu voltei mais para o ensino médio. Então, a minha experiência na educação básica, em grande medida, foi mais como professor de ensino médio do que de fundamental. Mas ainda assim, eu acho que é uma pergunta difícil, ampla, e que traz aí muitas possibilidades de resposta. Eu acho que a primeira delas é a própria dificuldade do professor em estar atualizado com as temáticas, em estar atualizado com o campo que tem passado por uma renovação muito grande, que é o campo da própria Idade Média, da própria Antiguidade.
E não só propriamente desses dois campos, né? Eu penso que a história está sempre sendo reescrita e muitas vezes o professor que está no chão da escola, ele está afastado por uma série de demandas, inclusive pela própria carga horária, ao qual normalmente ele é atribuído, né, de 20, 40 horas, isso em sala de aula. Isso às vezes o faz afastar daquilo que tem sido debatido nas universidades, que é o mais novo, vamos assim colocar, né? Então, eu acho que um dos primeiros problemas é que a gente tem um professorado que está afastado por uma série de motivos educacionais, financeiros, sociais, desse maior contato com a universidade. E aí eu entendo que também é um papel da universidade se reaproximar desses professores. Então, o primeiro ponto é esse, né? Um certo distanciamento que se tem daquilo que tem sido discutido atualmente no campo da academia com aquilo que se é ensinado, né? Então, isso leva às outras consequências que a gente tem, pegando que esse professor, em alguma medida, ele está defasado, né? Lembrando aqui que a culpa não é propriamente só do professor, né? Então, esse professor sendo defasado, ele está reproduzindo um ensino extremamente conservador, um ensino extremamente tradicional, um ensino extremamente com temas canônicos, né? E esses temas canônicos, quando a gente olha para a Idade Média, são temas canônicos talvez do começo do século, né? Talvez das primeiras décadas de ensino de história, especialmente de história da Idade Média, nas escolas, que é uma visão de Idade Média extremamente eurocentrada, que é uma visão de Idade Média extremamente como um espaço de brancos, que é uma visão de Idade Média de cristão, né? Ou seja, automaticamente você exclui aí uma série de outros espaços, uma série de outras etnias que fazem parte daquilo que a gente hoje chama de Idade Média. Então entra em desencontro muito do que a gente tem debatido hoje no campo da academia com aquilo que a gente tem enfrentado, visualizado e ao mesmo explicado enquanto professor da rede de educação básica, por estar em alguma medida descolado desse debate mais atualizado, né? Um exemplo talvez bem clássico: quando a gente olha para os didáticos, a gente se restringe fundamentalmente nem propriamente à Europa, mas a alguns espaços da Europa, notadamente França e Inglaterra, né? Então, vende uma impressão para aquele aluno que está ali assistindo a aula, de que ao estudar França e ao estudar Inglaterra, eu estudei a história do globo, eu estudei a história do mundo, quando na verdade você passa rapidamente por esses dois espaços que mais tarde, na verdade, né, vamos chamar França e Inglaterra. Um outro dado que a gente também pode considerar aqui são as reformas educacionais. E se a gente pegar a reforma educacional que está em vigente, né, em especial ali a BNCC, ela restringe, por exemplo, a Idade Média ao 6º ano, ou 7º ano, né, fica ali restrito a uma faixa etária só, né, quando o menino tem 13, 14 anos, né, quando muito, né? Depois disso, ele praticamente não vê mais Idade Média. Então, enfim, uma resposta que eu poderia continuar puxando aqui outros cordões, outros nós explicativos, mas para uma resposta não ficar muito longa, eu ficaria fundamentalmente aí nesse descompasso que a gente tem daquilo que está sendo estudado na academia com aquilo que é efetivamente posto em prática na sala de aula. Certo, professor. Aí, dando continuidade, o Paulo Sérgio, né, agora vai fazer a segunda resposta, que é para ampliar ainda mais essa questão do ensino. Eu sou o Paulo Sérgio, irei, juntamente com meus colegas, irei entrevistar aqui o professor João Paulo Charroni, e eu vou querer saber mais do professor sobre a questão de como se pode ampliar os estudos sobre a Idade Média no ensino, visto que a Idade Média, que é estudada atualmente, diz respeito apenas a alguns territórios da Europa. Eu acho que o professor já até adentrou um pouco a esse assunto, mas eu gostaria que o professor ampliasse mais essa resposta para a gente. Eu acho que tem, em alguma medida, tem dois caminhos que são possíveis, né, para a gente repensar
esse ensino de história medieval quando a gente olha fundamentalmente para a educação básica, entendendo que é lá que a gente está olhando, pensando principalmente que o curso é um curso de licenciatura e o objetivo principal do curso é formar professores, né? Então, para mim, tem dois caminhos. O primeiro caminho é um caminho mais tradicional dentro do campo da medievalística brasileira, ou seja, dos campos de estudos da Idade Média, especialmente quando se vai para a área de ensino de medieval, que é o campo das heranças, né? E aí tem alguns textos que são até famosos historiograficamente falando, né? O Hilário tem um texto, Raízes Medievais do Brasil, um historiador mexicano, que inclusive dá o ponto de start, né? Herança medieval do Brasil. Então, é caminhar um pouco por esse campo das heranças, né? Então, o que a gente tem, tecnicamente, de medieval no nosso presente, entendendo que a história é o campo sempre do presente, a gente sempre parte do presente. Então, nesse sentido, a gente pode pegar, por exemplo, a língua, né? O português, né? Uma herança medieval, é claro que não é o mesmo português medieval, né? A religião, o cristianismo, e outros elementos que são mais fortes, fundamentalmente, quando a gente olha para o Brasil colônia, mais evidentes no Brasil colônia. Até porque, historicamente falando, né, o que a gente chama de Idade Moderna, os temas canônicos da Idade Moderna, o absolutismo, o mercantilismo, o Renascimento, e a própria Revolução Industrial, elas demoram para acontecer em Portugal e na Espanha, salvo, evidentemente, o absolutismo. Então, evidentemente, a gente ainda tem uma continuidade medieval muito grande na Península Ibérica, e são esses homens com uma mentalidade medieval, com uma visão de mundo medieval, que serão, entre aspas, os descobridores, ou seja, serão os primeiros colonizadores do Brasil. E, automaticamente, eles vão trazer muitas coisas que, em outros espaços, como França e Inglaterra, por exemplo, já estavam em decadência, e até mesmo na própria Península Ibérica, mas que vai ser requentado aqui na nossa colonização e vai funcionar em alguma medida razoavelmente bem, como, por exemplo, a forma como foi explorada a cana-de-açúcar, que em alguma medida, né, se assemelha ali ao feudalismo, né? Não estou dizendo, evidentemente, que tem feudalismo no Brasil, isso é uma tese já banida, inclusive, pelo Caio Prado, lá nos anos 40, mas que tem algumas semelhanças com alguns traços do feudalismo, por exemplo, nas relações sociais e nas relações ali em que a sociedade colonial se molda. Então, esse é um traço primeiro, que é o traço da herança, então é um traço da identidade, mas um outro caminho seria o traço da alteridade, daquilo que a gente tem diferente. Em grande medida, para eu saber o que eu sou, eu preciso saber o que eu não sou, né? E hoje nós não somos, evidentemente, medievais. Então, esse é um outro caminho que se dá para assentar do porquê se estudar a Idade Média, né? E o não sou aqui não necessariamente soa como algo ruim, né? Ou algo bom, né? Eu acho que ele transita nos dois espaços, né? Por exemplo, na Idade Média, na visão extremamente conservadora, né, da Idade das Trevas, para alguma parte da população, e para outra parte da população, extremamente, uma população que tem consumido mais conteúdos da extrema-direita, é uma Idade de Ouro. Então, não é nem trevas e nem ouro. Eu acho que esse é um outro ponto importante. Seja no caminho da identidade, ou seja no caminho da alteridade, para mostrar aquilo que a gente não é. E uma das coisas que precisam ser construídas dentro desse novo olhar sobre a Idade Média, que é um espaço extremamente mais amplo do que França e Inglaterra, que é um espaço extremamente mais amplo do que uma sociedade de brancos, e extremamente mais amplo do que uma sociedade estritamente de cristãos. Um exemplo disso é o próprio Islã, que é uma religião fundada por Maomé em 632, portanto, é uma religião medieval, vamos assim colocar, né? Acho que é um pouco por aí que a gente pode transicionar e respondendo essa segunda pergunta, que também é muito, muito pertinente, meu caro. Dando continuidade, professor, o senhor já até deu uma pequena introduzida na questão de como é visto o período medieval como a Idade das Trevas. Felizmente, quando o aluno adentra
ao ensino básico, ele vem muito com aquele ideal de Idade das Trevas, período de sujeira, né, feudalismo. Então, a gente queria saber de que maneira o professor pode desconstruir o termo Idade das Trevas, né, mostrando as inovações e os avanços medievais que ocorreram naqueles períodos, como as universidades, né, muitas técnicas agrícolas que foram, né, que surgiram no período medieval, né, e para combater essas narrativas obscurantistas. Bom, Marcos, é uma pergunta cabulosa, né, para usar aqui um adjetivo mais contemporâneo, né? Acho que a primeira questão, penso eu, né, ainda que, acho que em grande medida, principalmente no campo da arte, no campo da cultura, né, ainda se constrói em alguns momentos essa ideia de Idade das Trevas. Mas eu penso que, pelo menos nas escolas e automaticamente na academia, esse é um tema que já tem sido superado, né? Como eu disse, eu trabalhei há muito tempo, tem muitos anos que eu não pego um livro didático na mão, mas lá, por volta de 2010, já se tinha dentro do próprio livro, né, aqueles box, caixas explicativas e por aí vai, em que ali já se discutia e se desconstruía o tal Idade das Trevas. Que, como a gente sabe, foi uma invenção lá dos renascentistas, né, especialmente do Quattrocento italiano, ali por volta do século XV, do Petrarca, mais precisamente dito, dos seus intelectuais que os circulavam, né, da média tempora, dos médios tempos, e por aí vai, né? E esse termo, em alguma medida, ele foi sendo requentado pelos renascentistas e depois, fundamentalmente, pelo pessoal da... Então, como a gente sabe, né, um termo que foi inventado pelo Petrarca, né, lá pelos renascentistas, depois aproveitado pelos renascentistas e pelos iluministas, e que, em alguma medida, teve muita força, né, socialmente falando, intelectualmente falando, academicamente falando, e principalmente colonizadamente falando, entendendo que esse conceito, que esse termo, no momento da colonização das Américas, da Ásia, da África, se levou enquanto um conceito. Mas hoje, eu penso que é um conceito que já está ultrapassado e que não tem mais a força que já teve, né? O que não significa que ele ainda não está por aí. Eu vejo ele com mais frequência, principalmente, nos usos políticos que a esquerda faz, e que quer dar um tom pejorativo para a Idade Média, né? Em contraste com a narrativa, com a guerra de narrativas da extrema-direita, que quer dar um tom mais florido, mais bonito e por aí vai. Eu acho que a grande questão para mim não é nem desconstruir o termo Idade Média e mostrar as inovações e os avanços. Até porque, em alguma medida, sendo discípulo aqui do meu querido Benjamin, né, esses avanços e inovações eram para quem? Né? Com certeza não eram para atender, por exemplo, o campesinato, que era massivamente o grupo majoritário naquela sociedade. As universidades não eram não eram fundamentalmente para os camponeses. Os avanços tecnológicos não eram fundamentalmente para os camponeses. E quando foram feitos, em alguma medida atendeu mais às necessidades da classe hegemônica, dos senhores, do que propriamente dos camponeses. E aí só um parênteses, né? As inovações agrícolas, em grande medida, foram puxadas pelos próprios camponeses, a partir das demandas dos camponeses, né? E não de uma demanda que vem de cima para baixo, como normalmente a gente acontece, né? Eu gosto sempre de pensar que a Idade Média, em alguma medida, ela é um espantalho, tanto para a direita quanto para a esquerda. Para a direita, no sentido de endeusamento, e para a esquerda, no sentido de encapeteamento, né, de colocá-lo em um lugar de inferno. E que isso tem representações e significados diferentes dentro da nossa sociedade. Para mim, né, a Idade Média ela funciona como uma espécie de espantalho para justificar aquilo que tecnicamente seria bom dentro da sociedade capitalista, mas que no fundo não é. Então, quando a gente olha para a Idade Média e enxerga na Idade Média a Idade das Trevas, em alguma medida eu estou justificando o meu tempo presente, dizendo que o meu presente é melhor que o meu passado. Então, tecnicamente e teoricamente, nessa linha, o depois de amanhã vai ser melhor do que o hoje, porque é melhor do que o ontem.
E sendo, mais uma vez, benjaminiano, eu não acredito muito nessa linha progressiva. Então, em grande parte, essa disputa narrativa de Idade das Trevas ou Idade da Luz, ela está inserido muito nas disputas ideológicas, narrativas desses usos do passado, e isso, evidentemente, vai variar muito de tempos em tempos. E, por exemplo, lá o meu querido Amalvi, no dicionário temático da Idade Média, ele mostra isso fundamentalmente. Então, por exemplo, se em algum momento se teve, mais no século XV, XVI, XVII, uma visão negativa de Idade Média, quando a gente vai para o começo do século XX, com a ascensão neofascista, especialmente no nazismo, a Idade Média vai ser a Idade da Luz. Quando a gente vai para as primeiras representações filmísticas de Hollywood, a Idade Média volta a ser uma Idade da Luz. Quando a gente vai para a terceira geração dos Annales, com Duby, com Legoff, com Jean-Claude Schmitt, e o mundo do imaginário que eles trazem também volta a ser uma Idade da Luz. Então, vai variar muito para onde a gente está e quais são os interesses que estão correndo nessas direções do ponto de vista da interpretação hegemônica. Eu sempre penso que ela não é nem luz e nem trevas. Ela é um período que vai ter avanços para algumas classes, retrocessos para as outras, e problemas que tecnicamente estão lá e que estão cá. A gente fala de sujeira na Idade Média, mas quando a gente olha para as nossas cidades, será que as nossas cidades são tão limpas assim? A gente fala de falta de acesso à ciência, à saúde, sei lá, a outros benefícios, a outras benesses do capitalismo. Mas será que a gente, enquanto trabalhador médio, tem acesso a tudo isso que teoricamente está sendo ofertado? Enfim, são questões para a gente pensar aí. E sempre entendendo eu que a Idade Média ela é só mais um período, como outro qualquer da história. Gente, além do professor João Paulo tratar bastante da Idade Média, da Antiguidade Tardia, uma grande referência da UFP, aliás, junto com a professora Pamela Michelet, são as grandes referências da UFP nos estudos medievais, vale destacar isso. Mas só que o professor João Paulo, como já na sua última resposta, ele não trata só disso. Também é um grande nome dos estudos da política, da história do tempo presente, dos usos do passado, dos usos do passado da Idade Média, nas disputas de narrativas ideológicas presentes. Então, professor, sabendo também dessa sua área de pesquisa, que também há artigos publicados dele sobre isso, sabendo também dessas suas empreitadas na história do tempo presente, a partir desses usos do passado, eu queria fazer uma pergunta a respeito das imagens ou das figuras medievais que são comumente apropriadas pela extrema-direita contemporânea e como a história pode contextualizá-las, interpretá-las, combatê-las quando é preciso, a partir dos erros inomináveis do anacronismo, a partir desse início de resposta que o senhor já fez na última pergunta. Então, tratando-se um pouco dessa questão da extrema-direita, da sua apropriação, tanto da Idade Média quanto da própria Idade Antiga, como isso reverbera hoje em dia a partir da sua perspectiva e a partir de uma perspectiva histórica. Eu acho que, nesse sentido, acho que eu sou um discípulo do meu querido Mark Bloch. E, primeiro, mostrar, né, entendendo e olhando para a Idade Média, que a Idade Média não é só Europa, de que a Idade Média não é só branco, de que a Idade Média não é só o espaço do homem, de que a Idade Média não existiam só cristãos, de que a Idade Média não é só... Enfim, né? Não é isso, tecnicamente, que está sendo batido. Como a gente faz isso? Estudando. Como a gente faz isso? Entrando nas guerras narrativas, produzindo o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Né? E aí, inclusive, parabéns aqui ao Francisco, que está puxando o projeto, a vocês que estão conduzindo não só esse bate-papo, não só esse podcast, mas os outros também. Eu acho que isso são caminhos, são frentes que têm se aberto para que a gente efetivamente produza conhecimento e que a gente saia fundamentalmente dos muros. Eu acho que esse é um outro ponto que a gente precisa, que está mais do que urgente. A universidade precisa se desencastelar. A universidade precisa se abrir para os movimentos sociais. A universidade precisa efetivamente estar nas ruas e fazer esse combate corpo a corpo. Porque até então a gente tem sido atropelado no campo das narrativas, e não só no campo das narrativas,
videonegacionismo científico, que não atinge só propriamente a ciência histórica, né? Eu acho que esse é um dos caminhos, né? Como tantos outros que podem ser pensados. Mas se a gente não se colocar no debate, a gente vai continuar sendo passado, o carro vai continuar passando, e quando a gente perceber, já vai ser tarde demais. Professor, mais uma vez, só para pegar um gancho aqui sobre coisas que o senhor já vem falando, eu queria saber sobre qual seria o papel político, o papel ético do professor historiador em denunciar e desarmar o uso anacrônico e ideológico do passado medieval para os fins políticos contemporâneos. Como a gente já vem vendo muitas manifestações e até símbolos da época medieval usados nos dias de hoje. Tenho uma aula específica do meu cronograma que eu sempre coloco a Idade Média e os usos políticos, né? Não sei se vocês vão lembrar aqui. E lá tem uma cena que me chama muita atenção, que foi aqui em Teresina, numa manifestação feminista, em que apareceu, não sei se foi um ou se foi 2 sujeitos de templários, né, nessa manifestação feminista, dizendo que ali não era o lugar das mulheres, que a gente tinha que voltar para a Idade Média. E não só esse caso, né, há tantos outros casos que a gente também enxerga esse retorno, entre aspas, à Idade Média. Como eu respondi na pergunta passada, não é um retorno simples, né, muito mais um projeto de futuro de certos ideais da Idade Média, que são construídos e reconstruídos, né, a partir de uma história conservadora, que é inclusive do final do século XIX, que tem sido aí requentada nos anos 60 e agora tem sido requentada por essa nova direita, né? O caminho é bem difícil, né, na verdade, né, para a gente desarmar o uso anacrônico, ideológico e político, quando a gente pensa em quem está fazendo, em quem está produzindo, em como quem está organizando. Se a gente olha, por exemplo, para Brasil Paralelo, né, que, na minha visão, é uma think tank, que conta, sei lá, com quantos milhões de seguidores, com quantos milhões de lucro líquido. Né? Salvo engano, em 2022, foi a última informação que eu tenho, eles tiveram um lucro de 150 milhões de reais, salvo engano. Fora todo o investimento externo e interno que ela tem da burguesia nacional e da burguesia internacional. Então, acho que de antemão a gente tem que ter noção de que não é uma luta justa, né? É uma luta extremamente desigual e não poderia ser diferente, porque a gente, em alguma medida, está tentando construir uma outra Idade Média, e não só uma outra Idade Média, né? Pensando na Idade Média porque é o foco daqui, mas a gente quer construir uma outra identidade histórica, uma outra forma de se pensar historicamente. E isso efetivamente tem um poder muito explosivo, né? Eu sempre brinco com vocês de que a ciência histórica, né, o ensino de história, juntamente com a ciência história, né, ela é uma dinamite, né, que pode ser explodida ou não pode ser explodida. E, em grande medida, pensou que as classes hegemônicas elas têm noção do potencial explosivo da história. E, automaticamente, do ensino da história, porque, em alguma medida, é a reprodução daquilo que se quer fazer nas escolas, daquilo que, entre aspas, se deve ensinar na escola. Um exemplo claro disso é quando a gente olha para a BNCC, né? A última disciplina que publicou aquilo que seria lançado foi exatamente a disciplina de História, porque é uma disputa muito grande e automaticamente tem um controle, uma tentativa de controle muito grande daquilo que a história pode ensinar, daquilo que a história deve ensinar. Então, a história ela tem um potencial explosivo, ela tem um potencial extremamente progressista, dependendo de como você constrói essa história, mas ela também pode ter um potencial reacionário, dependendo de quem está administrando isso. Então, eu acho que é uma disputa extremamente desigual, em que, mas ainda que seja desigual, né, a gente tem que se colocar, a gente tem que ensinar, a gente tem que ir para o confronto, a gente tem que argumentativamente ir desconstruindo essa série de argumentos, não só aqui
em Idade Média. Eu penso em qualquer recorte histórico que a extrema-direita tenta revisitar ou tenta impor ou reforçar a visão hegemônica que eles têm sobre determinado assunto. Então, eu acho que a gente não, enquanto professor, a gente não pode assumir uma função em cima do muro, ou mesmo de entrar na maré e deixar fluir. Eu acho que o nosso papel aqui, pensando nas teses de história do Walter Benjamin, é fazer uma história, tanto na academia, quanto nas escolas a contrapelo. Trazer a luta de classes, trazer os confrontos, trazer as contradições, porque efetivamente é isso que se constrói a história, entre aspas, real, penso eu. É ter muita noção, né, do tamanho da responsabilidade que é ser um professor e saber desarmar essa bomba que é pertinente. Exatamente. Porque senão entra, por exemplo, o pessoal que atentou contra a democracia no 8 de janeiro e a gente só entende que foi um ato aleatório, que não tem nada a ver, que eles não queriam estar lá, que não sabiam o que estava lá, por exemplo. Galera, eu me senti muito contemplado pelo professor João Paulo, quando ele fala que quando a gente faz uma apropriação do uso passado, a gente não quer voltar ao passado, mas a gente tem uma perspectiva de projeto, muitas vezes hegemônico, pensando no presente e futuro, né? E pensando no nosso presente e futuro, a gente pode entrar na seara dos sistemas hegemônicos, do sistema capitalista, ou seja, essas apropriações do passado, que na era medieval não era o capitalismo, era, em alguns blocos, vamos dizer assim, em suma, o feudalismo. Mas a gente está num regime capitalista que os capitalistas que beneficiam isso, como o professor falou, essa lucratividade da Fintech Brasil Paralelo. E vale ressaltar que o banco digital Nubank, no ano de 2024, 2025, os jornalistas viram as associações da Nubank financiando a Fintech Brasil Paralelo. Você tem a relação desse sistema capitalista também usando isso a partir da mídia hollywoodiana, a partir dos filmes dos cavaleiros, em que você traz um retorno a isso, ali desde os anos 20, a uma figura da luz. Então, professor, a minha pergunta é basicamente sobre esse cenário atual, que já vem sendo feito há algum tempo, a partir do que também é muito acessível para as pessoas pelas próprias mídias, como filmes, como séries, como canais em que você tem a Think Tank da Brasil Paralelo, que faz um mini cursinho só sobre as cruzadas, e aí você faz uma reapropriação, não pensando nas cruzadas da época, mas pensando na cruzada, quando você traz a reciclagem do anticomunismo, que é o que está lá, que o senhor também escreve sobre. Então eu quero saber como é que isso pode afetar, por exemplo, a percepção da sociedade sobre isso, quando você começa a consumir produtos que não estão dentro da área acadêmica, não querem dizer que só o que está dentro da área acadêmica é válido, mas que compromete a produção acadêmica, vai contra ela, tenta desmoralizá-la e muitas vezes ganha mais respaldo do que o que está sendo escrito ali por pesquisadores com chancelas sérias, como, por exemplo, o senhor. Moisés, né, entendendo que é a última pergunta, já agradeço, né, o convite, a participação. Foi uma tarde muito bacana aqui com vocês. Eu vou puxar aqui uma autora que eu gosto, que é uma menina, inclusive, da filologia, é a Ellen Yang. A Ellen Yang, ela tem uma tese de que a Idade Média ela se torna branca e automaticamente europeia no século XVII, porque um ciclo de intelectuais da Alemanha, da França e da Inglaterra, ela estuda principalmente a Inglaterra, né? Mas o que aconteceu na Inglaterra também vai acontecer na França. Eles começaram a escrever sobre a Idade Média e é num contexto em que as monarquias nacionais estão se formando. Então a gente está tendo ali uma criação da identidade desses estados, de identidade nacional, e dentro da identidade nacional, um dos elementos que a gente precisa para ter identidade seria a certidão de nascimento, né? Onde tecnicamente nasce a França, aonde tecnicamente nasce a Inglaterra. E diferentemente, por exemplo, da Itália, que vai se formar mais para frente, no século XIX, não se tem como buscar na antiguidade esse berço da civilização. Os italianos vão buscar o Império Romano. França e Inglaterra entram para o Império Romano como subjugados. Então, eles não poderiam recorrer à Idade Antiga. Então, eles vão recorrer
à Idade Média, e aí vão na questão da língua, e na língua vão encontrar ali os primeiros textos escritos em francês, os primeiros textos escritos em inglês. Então a Idade Média ela vai funcionar nesse cenário do 17, do 18, como uma espécie de avós, né? Tataravós, enfim, como pais desses estados que estão sendo nascidos, né? Para além disso, também é o contexto em que está se ampliando ali as relações capitalistas e começa a se colonizar a África e a Ásia. E aí tem uma corrida por colônia, e essa corrida por colônia também vai ter uma corrida ideológica. E a corrida ideológica é qual povo era mais branco, porque quanto mais branco eu sou, mais direitos, mais sucesso eu vou ter nessa corrida por colônias. E é aí que vai entrar esses intelectuais que vão recorrer a essa Idade Média. Então, por exemplo, se eu sou francês, eu sou descendente dos celtas, e os celtas são mais brancos que os anglos e que os godos. Se eu sou inglês, os anglos e os godos são mais brancos que os celtas. Tudo isso numa disputa de literatura. E eu acho que a literatura ela vai funcionar muito como esses elementos que você está chamando de ficção. Então, desde o século XVII, desde o século XVIII, que a cultura popular, a Ellen Yang chama de cultura popular, já vem reforçando em alguma medida que essa Idade Média ela é um espaço de brancos, ela é um espaço da Europa, ela é um espaço do homem, e em alguma medida até do próprio cristianismo. Isso vai ser reforçado, dando um salto agora do 17, por exemplo, para o século XX, né, ou o começo do século XXI. Quais são as duas grandes produções, entre aspas, medievais do começo do século XXI até 2010? Senhor dos Anéis e Game of Thrones. No Senhor dos Anéis, que é uma releitura do Tolkien, por exemplo, só tem uma única passagem em que uma mulher fala com outra mulher. É um diálogo secundário. As 4 personagens principais femininas, elas nunca conversam entre si. Então, o que mostra a misoginia do autor. Para além disso, quando a gente olha para as etnias, para as raças do Senhor dos Anéis, qual é a raça hegemônica, perfeita, a mais pura? A raça dos elfos. Quem são os elfos? Os brancos mais brancos do que os brancos do branco do branco. Brincando aqui um pouco com a Dilma. Então, também tem uma questão racial ali de colocar os brancos como seres superiores, retomando branco e o aspecto misógino do texto, retomando a Idade Média. Quem são os feios? Os feios são os orcs. Qual cor é o orc? Associado ao negro. Né? Então, que associa também essa ideia de degradação. Tem uma questão racial ali. Game of Thrones. Se a gente vai para o Game of Thrones, quando a gente olha para Westeros, é uma sociedade fundamentalmente de brancos. Quem são os negros? São os como é que eu vou colocar aqui? Os vizinhos, os subjugados, os escravos, e por aí vai. Também reforça esse elemento de uma sociedade branca. Então a gente tem, em grande parte, tanto do 17 indo para o começo do século XXI, reforços no campo ficcional que constroem essa identidade de uma Idade Média como europeia, branca, misógina, e por aí vai. Né? Claro que depois disso tudo, né, os movimentos sociais vão se organizar. É uma crítica muito pesada sobre esses filmes, e a gente tem releituras, né, spin-offs, por exemplo. O Game of Thrones agora já traz elfos negros, a Sociedade do Anel já tem elfos negros. No próprio Thor, né, tem o Rainbow lá, que é o cara que abre os túneis lá, é um deus nórdico que é negro. Mas enfim, é um espaço que tem sido gradativamente conquistado. Essa desconstrução dessa Idade Média branca, europeia, cristã, mas ainda está tímido, né? É um processo que eu acho que a gente tem que continuar em cima, tem que continuar cobrando. Não é porque essa Idade Média foi inventada dessa maneira,
lá por esses intelectuais, eu retomo o começo da pergunta, por esses intelectuais franceses e ingleses do século XVII, que ela precisa continuar. A gente tem dado passos também no campo ficcional, no campo da cultura popular, para quebrar esses estereótipos, para quebrar esses estigmas. E assim eu espero que continue, a ponto da gente normalizar uma Idade Média global, uma Idade Média pluriétnica e uma Idade Média pluri-religiosa. Cuidado sempre. Então, caminhando ao nosso fim, em nome do projeto Estar Acessível a Todos, a gente queria agradecer ao professor Dr. João Paulo Charrone, que após essa tarde, né, uma tarde muito benéfica, imagino que quem teve a oportunidade de assistir até o fim ganhou um conhecimento, não só quem teve a oportunidade de ouvir a gente, mas a gente também teve essa grande oportunidade de estar na presença do querido professor que tem uma ampla experiência em idade medieval. Então, muito obrigado, professor Charrone, muito obrigado a quem ficou até agora. Queria finalizar, um grande abraço a todos, fiquem em paz.